Segundo ano, o exercício de número 3, que foi encaminhado aí para vocês, cálculo de volume, a divise 2009. Se aumentarmos em 20% as arestas de um paralelepípedo retângulo, em quantos por cento o seu volume será aumentado? Né? A questão. Então, nesse caso, mas professor, ele não identifica, ele não diz para nós quanto que mede cada aresta. Então, aquilo que eu havia dado aí, deixei de dica para vocês. Coloquem como valor de aresta o número que vocês quiserem, tá? Então, ele quer o quê? O volume de um paralelepípedo retângulo. Então, eu vou chamar aqui de volume V de P. O volume do paralelepípedo é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Como ele quer um paralelepípedo retângulo, então, neste caso, lembra que um quadrado é um retângulo, não é? Todo quadrado é um retângulo, mas os retângulos não são quadrados. Então, eu posso calcular o volume de um paralelepípedo com arestas todas iguais. Eu vou chamar aqui de um inteiro. Um inteiro é 100%, não é? Posso chamar de 100, pode dar o número que vocês quiserem. Só que se eu chamar de 7, aí eu vou ter que pegar 20% de 7 depois. Então dá mais trabalho. Então eu vou chamar de 1, tá? Eu posso chamar de 1, posso chamar de 2, posso chamar de 100, que daí eu faço 100 vezes 100 vezes 100, e depois o próximo vai ser 120, porque 20%, né, ele vai querer aí 20% de 100, que é igual a 20. Então aí fica a critério de cada um. Então, qual é o volume do paralelepípedo, do original? É 1 vezes 1 vezes 1. Então, o volume do paralelepípedo é igual a quanto? Uma unidade cúbica, tá? Então, ele fala, se aumentarmos... vou calcular em metros. Ele não dá a unidade, eu vou chamar em metros. Então, 1 metro cúbico. Eu escolhi a unidade metro para usar como referência. Esse é o meu paralelepípedo original. Se aumentar em 20%, então o volume... Eu vou chamar aqui de P1, paralelepípedo 1. Agora eu vou chamar de paralelepípedo 2. Se eu aumentar em 20%, o que media 1 vai medir quanto? 1,2. Aumenta em 20%. Então eu vou ter 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Tá? Então eu multiplico aí por 1,2. Logo, o volume do paralelepípedo 2 vai ser igual a quanto? Quando nós multiplicamos, fazemos essa distributiva aqui, 1,2, o resultado eu distribuo aqui para 1,2 novamente. Então, o resultado final, eu posso aí fazer uma... não vai dar um número finito, né? Será que ele vai... Eu tenho 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. ele é finito, só que ele quer aproximado. Bom, 1,728. Perfeito. Esse é o volume 2 do paralelepípedo 2. E o paralelepípedo 1, então, qual é a diferença? Né? Ele aumentou aqui, no caso, em quantos por cento? Né? De quantos por cento vai ser o aumento? Então, ele aumentou de 1 para 1,728, tá? Então, eu quero saber agora a diferença. Então, olha a pergunta que ele deixa aí para nós. Em quantos por cento o seu volume será aumentado? Então, neste caso, eu tenho aqui 1, eu sei que representa 100%. 1,728 representa quantos por cento? Se 1 é 100%, 1,728 é quantos por cento? Aqui dá para fazer direto, mas eu só estou montando a regrinha de 3, porque caso algum aluno não utilize como valor da aresta o número 1, então daria um pouquinho mais de trabalho, tá? Regrinha de 3, faço a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter aqui x vezes 1, x igual a 1,728 vezes o 100. Logo, x igual, multiplicar por 100 ou por potências de 10, é o mesmo que deslocar a vírgula quantas casas sejam os números, as quantidades de zero. Se eu tenho 2 zeros, eu avanço 2 casas. Então, a vírgula avança 1, 2.
Então, vai ficar quanto? 172,8%, tá? Então, se 1 era 100%, 1,728 corresponde a 172,8%. Logo, o aumento foi de quanto? Então, é 100% menos 172,8%. A diferença aqui, tá? A ordem não importa, como eu estou calculando volume, não tem como eu chegar num valor negativo. Embora o valor aqui dá negativo, então o maior menos o menor. A ordem pouco importa aqui. Eu tenho que calcular a diferença entre esses dois em módulo. Perfeito? Ou o aluno pode pôr 172,8 menos 100, que vai chegar no mesmo resultado. Bom, qual é a diferença aqui então? É de 72,8%. Tá? 72,8% é a diferença. Então, quando ele diz aí, ele pergunta se você aumentar em 20%, né? Se aumentarmos em 20% as arestas de um paralelepípedo retângulo, em quantos por cento seu volume será aumentado? Então, ele pergunta aí, 20%, alternativa A. 33,1%, a alternativa B. 60%, alternativa C. 72,8%, alternativa D. Então, chegamos aí que a resposta correta é a alternativa D. Perfeito? Então, aí, encerramos o exercício de número 3.